E aí, meu povo, tudo beleza ou yes? Galera, tema das atualidades. Você que acompanha o noticiário aí deve ter visto no último mês de maio mais uma alteração que o governo chinês fez na tão famigerada, na tão mal falada política do filho único. Se você não acompanhou, vem comigo que eu quero te explicar. Pode ser? Deixa aí seu like, compartilha o vídeo. Se gostar ao final, deixa também um comentário. Valeu, valeu! Bora lá, galera, olha só. Política do filho único na China. Vamos contextualizar. Acompanha comigo os slides. A política do filho único, ela é ou foi aplicada na China em tempos mais recentes. Ou seja, ela não é um resultado direto de uma ação desse moço aqui, ó, que é muito lembrado quando se fala de China. Mao Tse-tung é o grande líder da Revolução Comunista, que termina ali no final da década de 40, e ele exerce o poder na China de maneira ditatorial de 49 a 76. Apesar de não ter sido ele o criador da política do filho único, a criação dessa lei, que obrigava os casais a terem um só filho, é uma consequência direta de ações que ele fez anteriormente. Olha só um dos lemas de Mao Tse-tung lá nos primórdios ou nos anos imediatamente subsequentes à Revolução. Dá uma olhada. Quanto mais gente, mais forte será o país. Então ele partiu dessa ideia de que uma população grandiosa proporcionaria também melhores condições para que a China se desenvolvesse econômica, industrial, socialmente e por aí vai. Havia inclusive isso aqui, ó. Mulheres com mais de 10 filhos ganhavam elogios públicos do governo. Olha aí, e essa era a política governamental da China comunista lá nos primórdios. Porém, ali, ó, já na década de 70, pouco antes do falecimento dele, em 76, já na década de 70, começava-se a notar na China que o excesso populacional do país poderia ser um obstáculo. Por exemplo, na década de 50, em 1950, a população chinesa era pouco superior a 500 milhões de habitantes. Na década de 70, a população chinesa já está chegando perto de 1 bilhão. Então aquele excesso populacional começou a gerar uma certa preocupação. E aí esse moço aqui, ó, Deng Xiaoping, ele assume o poder em 78, 2 anos depois da morte de Mao Tse-tung. Inclusive esse moço é o responsável por promover aquela abertura econômica chinesa, lembra dela? Criação das ZEs e por aí vai. Esse é um outro assunto que a gente pode tratar depois em uma outra aula. Mas é Deng Xiaoping que vai criar a política do filho único. Casais que descumpriam essa determinação legal eram multados e deixavam de ter acesso gratuito a determinados serviços básicos. Quero compartilhar com vocês um trecho aqui, ou alguns trechos deste livro. Esse livro é intitulado Olhos Abertos, a História da Nova China, da morte de Mao até a crise econômica de 2008, de autoria de um brasileiro chamado Ivan Quaggio. Esse Ivan, ele é professor de Relações Internacionais, estudou na China, morou na China por muito tempo e escreveu esse livro que agora eu compartilho com vocês. Olha esse trecho aqui, ó, que trata justamente das punições em relação ao descumprimento da política do filho único. Abre aspas aqui para o livro, ó. A maior motivação em obedecer o pedido entre aspas, do governo consistia no fato de que quem quisesse ter mais filhos sofreria punições através de multas pesadas e cancelamento de benefícios sociais. Nos primeiros anos, um casal com 2 filhos era forçado a pagar uma multa referente a 20% de sua renda anual durante 7 anos. Um casal com 3 filhos teria que pagar 30%, sacou? Era uma multa que devia ser paga com base na renda anual da família durante alguns anos. Além disso, as famílias não estariam cobertas pelo seguro-saúde gratuito do governo. Olha aí, que sacanagem, né? Do governo chinês a partir de 1979. Segue comigo aqui nos slides. Vamos lá, ó. Essa política do filho único gerou uma série de consequências catastróficas em vários aspectos, inclusive do ponto de vista humanitários. Olha isso aqui, ó. Havia uma preferência por filhos homens. Imagine o seguinte cenário. Quando um casal passava a ser obrigado a ter um filho, esse casal optava por ter um filho do sexo masculino. Isso pode ser entendido por conta da sociedade machista, patriarcal, muito presente em várias partes do planeta, inclusive na China. Pode ser explicado ou entendido em virtude de grande parte da população chinesa naquela época ser
moradora da zona rural, então os braços de um homem acreditava-se que seriam muito mais úteis para o trabalho na roça, no meio rural, do que os braços de uma mulher. Então essas e outras razões fizeram com que os casais preferissem ter filhos homens. Olha, professor, mas como que o casal vai escolher se nasce menino ou menina? Será que tem uma posição diferenciada que na hora de gerar o bebê permite escolher o sexo? Claro que não, né, meu povo? Fazia-se o quê? Isso aqui, ó, aborto seletivo. Quando na gestação descobria-se que o bebê ali gerado era do sexo feminino, era comum a prática do aborto. De novo, vou pegar o livro aqui, ó. Olha um outro trecho. A prática do aborto se tornou a especialidade médica mais difundida na China. O aborto poderia ser praticado em qualquer um dos 9 meses de gestação, inclusive pouco antes do nascimento, quando se aplicava uma injeção letal no feto horas antes do parto. Esse aborto seletivo se dava, então, por meio da descoberta do sexo do bebê. Quando descobria que era menino, dava um jeito de abortar. Melhor nem pensar como que era feito esse aborto na China, na década ali, ó, final dos anos 70, década de 80, quando grande parte dessa população vivia na roça, condições precárias. Imagine aí, ó, ou não imagine não, porque é terrível pensar em como era o procedimento desses abortos aí. Matava não apenas o bebê, mas também a mãe. Era frequente casos assim. Mas aqui, ó, além desse aborto seletivo, o aborto também era praticado pelo próprio governo. Essa fotografia é de 2012. Ela vazou. Não era a intenção das autoridades chinesas permitirem que uma foto como essa ganhasse as páginas jornalísticas aí do mundo todo. Mas foi o que aconteceu. Felizmente ou infelizmente, né? Mulheres, quando estavam esperando o segundo bebê, elas eram literalmente obrigadas a abortar. Haviam espécies de guardas do governo, que aqui no livro ele chama de gangues do aborto, que iam atrás dessas mulheres e as convenciam entre aspas, né, a cometer ou a praticar o aborto. Inclusive em bebês que estavam quase prontos para virem ao mundo. Aqui eu censurei a fotografia, mas depois você pode procurar a foto aí no Google. Ela é uma foto muito triste, porque aqui do lado está o feto, do lado da mãe. Olha só, em muitas províncias foi registrada a coerção violenta para a cooperação com a nova campanha do filho único, né? Essas gangues, as gangues do aborto, localizavam mulheres grávidas pela segunda vez e providenciavam que tomassem a decisão de fazer o aborto. Tomassem a decisão, hein? Logicamente não era uma tomada de decisão da mulher, ela era obrigada. Os métodos de coerção consistiam algumas vezes em espancar o marido, cortar água e luz de sua residência, entre outras torturas psicológicas. Então o próprio governo chinês, autoritário, ditatorial, promovendo esse tipo de barbárie humanitária aqui. Outras consequências danosas da política do filho único. Abandono ou infanticídio. Quando não se praticava o aborto durante a gestação, aborto tem que ser durante a gestação, né? O bebê nascia e aí identificava-se que era uma menina. Era comum abandonar a menina ou simplesmente matava o bebê. Cometia-se o infanticídio contra bebês do sexo feminino. Tudo isso gerou um desequilíbrio entre homens e mulheres. Por quê? Porque quando se preferia o bebê homem, então de 78, 79 até os dias atuais, nasceram muito mais homens do que mulheres. Um desequilíbrio, então, entre gêneros, que é um grave problema que te mostro já já. Além de proporcionar isso aqui, o tráfico de meninas. Como há mais homens do que meninas, há vários homens na China em idade adulta, em idade de casamento, que não encontraram ainda a esposa. O que eles fazem? Compram uma esposa. E aí compram de quem? De redes criminosas que se especializaram no tráfico de meninas chinesas e também meninas de países vizinhos à China, que são traficadas. Olha só, pega o livro aqui de novo como referência. Ó. Uma importante consequência social foi o surgimento de mais meninos que meninas a partir dos anos 80. Tradicionalmente, as famílias davam mais valor ao homem que à mulher, por diversos fatores, incluindo valor na sociedade, linhagem familiar e valor da mão de obra.
No início, muitas famílias faziam o aborto seletivo baseado no sexo do bebê, o que causou a proibição do exame pré-natal. Logo em seguida, foram registrados milhões de casos de meninas abandonadas ou mesmo afogadas em baldes com água ou enterradas vivas. O infanticídio que eu citei em instantes. Cadê? Apesar de combatido pelo governo, o resultado da preferência por meninos fez com que no início do ano 2000 houvesse 100 mulheres para cada 120 homens. Para cada 100 mulheres, 120 homens. Multiplique isso por mais de 1 bilhão de pessoas. A desproporção é gigante. Isso criou um imenso mercado ilegal de compra e venda de esposas. Intermediários do negócio iam às vilas rurais comprar filhas de famílias pobres e as revendiam nas cidades para seus futuros maridos. Em algumas regiões onde os pais não aceitavam a transação, as meninas eram simplesmente sequestradas, raptadas. Pesado, hein? Volta para o slide. Além de tudo isso que eu te falei, a política do filho único acelerou esse processo aqui, o processo de envelhecimento da população chinesa. Menos bebês nascendo significa o quê? Um estreitamento da pirâmide etária. Compara. A primeira pirâmide etária da China em 1950. A segunda pirâmide, população da China em 2020. Proporcionalmente, olha o que aconteceu com a base. Ficou menor. Menos bebês, menos crianças. E o topo, os idosos, estão aumentando a uma velocidade muito grande. Idoso precisa ter aposentadoria. Não trabalha mais, mas recebe aposentadoria. Então isso gera um desequilíbrio econômico, um desequilíbrio previdenciário na China. Problema também econômico. E aí, por conta de todos esses problemas que eu te mostrei, olha o que a China fez em 2015. Ela acabou com a política do filho único e criou uma espécie de política do filho duplo. Passou a permitir que os casais tivessem até 2 filhos, numa tentativa de aumentar o número de nascimentos de bebês e anos depois, por consequência, aumentar o número de jovens. Não adiantou, viu? Fim da política do filho único é ineficaz e faz China cogitar liberação total. Então, essa expectativa que a China tinha a partir de 2015 de fazer aumentar o número de bebês não deu certo. Não deu certo e aí agora, em 2021, a China anunciou não a liberação total ainda, mas a permissão para que os casais tenham até 3 filhos. Então a política do filho único, na prática, não existe mais. Fique ligado nisso aí, certo? Mas aí, galera, olha só. Os chineses não estão dispostos a terem mais filhos. Por mais que haja agora permissão para que os casais tenham 1, 2 ou até 3 filhos, a maioria dos casais chineses não querem, por uma série de razões, entre elas, ter um filho, criar um filho é muito caro, ainda mais na China, que se torna cada vez mais urbana. Muitos desses casais também não querem ter filhos, sabe por quê? Porque eles já são filhos únicos. Então imagine um casal jovem aí na casa dos 30 anos, um chinês e uma chinesa. Os dois, casal, jovens, na casa dos 30 anos. Eles são filhos únicos. Então eles já têm os pais para que eles possam cuidar. Muitos desses pais já são idosos. Então imagine, além de ter que cuidar do pai, da mãe, do sogro, da sogra, ainda cuidar de um catarrento, ou de 2, ou de 3. Então muitos não querem, simplesmente optaram por não terem filhos. A China, portanto, vai ter que rever outras formas de estimular um aumento da natalidade. E aí, por conta desses baixos índices de nascimento, olha aqui, há uma expectativa ainda nessa década de 20, no final dela, talvez ali, 2027, 2028, a Índia é a linha em azul, tá? A Índia ultrapassará a China em números populacionais. A Índia hoje é o segundo maior país do mundo em população. Superará a China ainda nessa década, segundo a maioria aí dos prognósticos. Ambos os países com mais de 1 bilhão de pessoas, são os únicos países com mais de 1 bilhão de pessoas. Na Índia nunca teve nenhum controle de natalidade, como aconteceu na China. Captou a ideia? Conseguiu compreender de onde veio a adoção dessa política do filho único, as consequências? Espero que sim, viu? Se gostou, deixa aí o like, compartilha o vídeo e te espero na próxima videoaula. Obrigado, meu povo. Valeu!